início dessa semana foi marcado por protestos contra a vitória de Lula nas urnas. Manifestações foram registradas, por exemplo, em algumas capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também no Distrito Federal. Afinal, os protestos contra a vitória de Lula são antidemocráticos? Este é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, a gente convidou a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e o deputado federal Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Deputados, muito boa tarde. Obrigada por toparem conversar com a gente e fazer esse debate aqui na CNN. Antes de mais nada, apresento as nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um vai ter 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada e interrompa os senhores, temos uma sinalização, que é a seguinte: quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aparece na tela. Combinado? Eu começo então a primeira pergunta com a deputada Fernanda Melchiona. Os protestos contra a vitória de Lula são antidemocráticos? Olha, Muriel, primeiro um prazer estar aqui contigo, com o Thiago Mitrô, com todos os telespectadores e seguidores da CNN. Obviamente, são protestos claramente golpistas. Claramente golpistas por uma questão óbvia, porque pedem ditadura militar e intervenção federal. São protestos autoritários, que o Bolsonaro, tentou, todo o período de mandato, fazer manifestações e tentativa de cercear as liberdades democráticas, no período mais grave da pandemia, que o Brasil estava preocupado em salvar vidas, o povo brasileiro. O Bolsonaro estimulava atos contra o Supremo Tribunal Federal, contra os poderes, por querer fechar esses poderes e avançar numa agenda autoritária, ditatorial no país. Não contente com perder nas urnas, e foi uma derrota acachapante por quê? Foi o primeiro presidente do país, candidato à reeleição, que não se reelegeu, apesar de ter usado todos os artifícios possíveis, desde investimentos ou projetos sociais que só foram garantidos no período eleitoral, depois não tem sequer previsão orçamentária para o ano que vem, até a utilização da rede de fake news financiada pelo Gabinete do Ódio, até a utilização e aparelhamento do Estado brasileiro como ação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste no último dia da eleição. E o que nós vemos são grupos minoritários, barulhentos, estimulados por uma rede político-empresarial, fazendo manifestações claramente golpistas, porque o sentido da manifestação é pedir ditadura militar, o que é inconstitucional. O país, em 1988, derrotou 21 anos de ditadura civil-militar, onde quem questionava, seja imprensa, seja político, seja jornalista, seja, enfim, militante social, era preso, perseguido, torturado e até assassinado. Nós tivemos pessoas demitidas do Exército Brasileiro, com AI-5. Nós tivemos o Congresso fechado e parlamentares caçados. E nós tivemos o cerceamento das liberdades democráticas. Esse regime chegou ao fim com uma ampla mobilização que garantiu a Constituição de 88. Ok. Eu faço agora a mesma pergunta para o deputado Thiago Mitrô. Os protestos contra a vitória de Lula são antidemocráticos? Bom, primeiramente, boa tarde, Muriel, boa tarde, Fernanda, e todos aqui, espectadores da CNN Brasil. Obrigado por terem me convidado aqui para esse debate. Olha, Muriel, acho que a gente tem que aprender uma lição com essas eleições, que foram as eleições mais apertadas que a gente teve desde aí da redemocratização, e nós não podemos continuar tratando os brasileiros, o país, como se fossem 60 milhões de comunistas corruptos e 58 milhões de golpistas fascistas. A gente tem um país que se dividiu como nunca, antes da nossa curta história aí da redemocratização, e se nós continuarmos achando que quem está indo nas ruas porque está insatisfeito com o resultado das eleições, porque não gostou ali de ver o Lula voltar ao poder, todos como golpistas, antidemocráticos e pessoas que não merecem ser ouvidas, a gente vai ter mais 4 anos de divisão da sociedade brasileira. É claro que pedidos de intervenção militar, interpretações deturpadas do artigo 142 da Constituição e tudo mais, isso tem que ser combatido. E nós vemos, inclusive, hoje de manhã estava lendo uma entrevista do general Mourão, vice-presidente da República, criticando essas interpretações deturpadas do 142 e as pessoas que querem aí que as Forças Armadas intervenham de alguma forma no resultado eleitoral. É claro que tudo isso tem que ser combatido, tem que ser criticado. Agora, nós não podemos achar que toda pessoa que está nas ruas de verde e amarelo é um golpista, porque daí nós vamos continuar dividindo o país.
nós vamos ter um novo governo Lula, que está sendo reconhecido por todas as instituições, todos os partidos no Brasil reconheceram o resultado das eleições, inclusive aqueles que não queriam ver Lula novamente presidente da República. Não temos nenhuma sinalização contrária de Congresso, nenhuma sinalização contrária de nenhuma instituição séria aqui. E, por isso, não acho que estamos aqui no risco antidemocrático, mas temos que ouvir as pessoas que estão insatisfeitas com o resultado, porque elas continuam sendo parte da população brasileira e serão representadas e governadas pelo Lula, querendo ou não. Eu preciso fazer a segunda pergunta agora justamente para o senhor. Deputado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele reagiu ao manifestante que o seguia pelas ruas de Nova York e questionava sobre a segurança do código-fonte das urnas eletrônicas brasileiras e sobre o processo eleitoral aqui do Brasil. E o Barroso respondeu o seguinte, abre aspas, perdeu o mané, não a mola, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre esse ocorrido? Olha, Muriel, eu acho também lamentável a resposta do ministro dessa forma, né? Qualquer agente público, eu e a Fernanda como deputados federais e mesmo juízes, por mais que não foram eleitos, têm ali também, são agentes públicos, têm que estar acostumados a críticas, né? E o Supremo e o TSE tiveram ações ao longo desses últimos meses, todos até dos últimos poucos anos, bastante questionáveis, né? Desde do inquérito das fake news, que chegou ali a incorrer no risco de censura algumas vezes, até decisões mais recentes de bloqueio de redes sociais, não só mais do campo bolsonarista, mas tivemos pessoas de centro, como o Marco Sintra recentemente, e ontem tivemos algumas contas de perfis de esquerda também bloqueados no Twitter aqui no Brasil. Então, os ministros do STF, do TSE, têm ali incorrido em falhas graves e têm que ser criticados por isso. E os freios e contrapesos no Brasil não estão funcionando. O Senado, que é quem deveria fazer esse papel de contrapeso ao Judiciário, especialmente ao STF, está paralisado há bastante tempo. Teve uma tentativa de CPI ainda em 2019, da chamada Lava Toga, para ali avaliar excessos do Judiciário, que morreu por conta do esforço do próprio Bolsonaro, o que é curioso. O Bolsonaro não quis deixar a CPI da Lava Toga caminhar. Então, infelizmente, não é apenas o Bolsonaro que tem ali incorrido em excessos nas suas manifestações. Acredito que várias das decisões, não só manifestações, mas decisões do STF, como o vai e vem na questão da prisão da segunda instância, como a anulação dos processos contra o agora presidente eleito Lula, e também o TSE nessas eleições tiveram ali decisões que, a meu ver, são bastante questionáveis e que acirram esse ambiente tenso no Brasil. Repito agora a pergunta para a deputada Fernanda Melchiona. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele reagiu ao manifestante que o seguia pelas ruas de Nova York e questionava sobre a segurança do código-fonte das urnas eletrônicas brasileiras e sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. E o Barroso disse o seguinte, abre aspas, perdeu o mané, não a mola, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre esse ocorrido? Olha, Muriel, eu acho que uma coisa é manifestação, outra coisa são passeatas golpistas. A premissa do Thiago, que eu concordo, nós não podemos separar o Brasil em dois, e nem devemos. Eu não acho que os 58 milhões de eleitores do Bolsonaro são fascistas, longe de mim, né? E acho que reivindicações, passeata, mobilização por salário, por exemplo, enfermeiras e enfermeiros fazendo manifestação em frente ao Supremo, pedindo o piso do magistério, movimentos sociais populares pedindo a decisão do Supremo para garantir o direito à moradia e outras reivindicações, né? Dei 2, 3 exemplos. São coisas necessárias na democracia, na luta política brasileira. Nós lutamos por mais democracia, para que o povo possa se manifestar, para que tenha auto-organização, para que tenha mobilização. Agora, o que nós estamos vendo desde o resultado eleitoral é uma minoria social, minoria dos eleitores do Bolsonaro que vão para frente do quartel pedir ditadura e pedir anulação do resultado eleitoral. Não é a mesma coisa de uma manifestação de alguém que não gostou de uma ação, de um projeto de lei, de uma iniciativa do Lula ou do Bolsonaro. São claramente flertes com o autoritarismo e o golpismo que seguem vivos na realidade brasileira, numa base minoritária, mas que existe.
E isso não pode ser tolerado. Atos autoritários são inconstitucionais. Fazer ilação com o artigo 142, que eu também concordo aí, olha, uma das poucas coisas, né, Mitro, que concordamos, nós discordamos em muita coisa na economia, na política, mas enfim, o artigo 142, tentando ensejar a partir do artigo 142 uma tentativa golpista, é crime. E precisam ser criminalizados e responsabilizados, porque uma coisa é a derrota eleitoral do Bolsonaro, que foi fundamental para a democracia e as liberdades brasileiras respirarem. Outra coisa é enfrentar o bolsonarismo e, para isso, é preciso garantir justiça e criminalização dos golpistas. Deputada, a gente começa a terceira rodada de perguntas com a senhora justamente nesse tema, porque os ministros, então, do STF foram hostilizados nessa semana por manifestantes lá nos Estados Unidos. Qual que é a sua avaliação sobre os protestos contra os magistrados da Corte? Eu acho que não foram hostilizados por manifestantes, foram hostilizados por golpistas, que é o que está acontecendo nesse momento do país. Não quer dizer que vá, mas quem está financiando é uma rede política, empresarial, com tentáculos na extrema-direita brasileira, que flerta e pede golpe militar. O que é crime, é inconstitucional. E eu acho, vocês sabem, eu luto para termos mais liberdades democráticas, né? Agora, nos últimos 4 anos, nós tivemos determinados elementos de contrapeso para que o Bolsonaro não conseguisse avançar na censura, na tentativa de cerceamento das liberdades democráticas, na intervenção nas universidades federais, no silenciamento das vozes do parlamento e da imprensa brasileira. E esses contrapesos foram fundamentais, mas nós precisamos ir além. Muriel, eu tenho a impressão de que o Brasil, o único país da América Latina que não fez justiça de transição nos crimes da ditadura, precisa fazer justiça de transição nos crimes cometidos pelo Bolsonaro. Claro que não se compara, porque o Bolsonaro não conseguiu impor uma ditadura, mas se compara os tentáculos da extrema-direita que financiaram o gabinete do ódio com dinheiro público no Palácio do Planalto. Quem financiou uma rede paralela de criação de mentiras precisa ser responsabilizado civil, criminalmente. Quem está agora fazendo lockout, porque tem empresas que estão financiando e pagando para os caminhoneiros, longe de ser uma manifestação dos caminhoneiros para baixar o preço da gasolina e ter melhores condições de trabalho. Não, são manifestações ou atos golpistas e autoritários financiados por uma rede política empresarial que precisam ser responsabilizadas, sem contar os crimes cometidos pelo Bolsonaro durante a pandemia, que são crimes contra a saúde pública, contra o povo brasileiro, sem contar o sigilo de 100 anos impostos nas investigações de corrupção envolvendo ele e os filhos dele. Nós precisamos derrubar esse sigilo. Não se trata de vingança, se trata de justiça, de garantia, de investigação e de responsabilização daqueles que estão cometendo reiteradamente crimes. Então, anistia não e ditadura nunca mais. Deputado Thiago Mitro, repito a pergunta, os ministros do STF foram hostilizados nessa semana por manifestantes lá nos Estados Unidos. Qual que é a sua avaliação sobre os protestos contra os magistrados da Corte? Ana Muriel, vou ler aqui um trecho da lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que nós votamos. Não lembro como foi o voto da Fernanda, mas o nosso foi a favor, a revogação da Lei de Segurança Nacional, e entrou em vigor a lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O artigo 359-T diz: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Ou seja, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, incluindo o judiciário, não constitui crime. Da mesma forma que o pedido para que se tenha mais transparência no resultado das eleições, eu nem meu partido nunca alegamos aqui fraude em eleições, nós manifestamos no mesmo dia da eleição o respeito ao resultado das urnas. Agora, as pessoas que querem mais transparência no resultado das urnas, elas têm o direito de falar isso. Não pode haver uma censura como aconteceu. Repito aqui, o Marco Sintra disputou as eleições deste ano como candidato a vice-presidente numa chapa que concorreu contra o Bolsonaro, e ele teve as redes sociais dele censuradas porque ele levantou ali afirmações, a meu ver, infundadas, que eu não concordo, que seriam facilmente rebatidas com dados, mas ele teve a conta dele bloqueada no Brasil, no Twitter. Então, o judiciário ele tem que aprender também a ser questionado. Então, a meu ver, são legítimos os questionamentos. Repito que não concordo com pedidos de intervenção federal, não concordo com interpretações deturpadas de artigo 142 da Constituição, mas acredito que as pessoas têm, sim, o poder de se manifestar contrariamente a isso, desde que não esteja ali em grupos armados tentando destituir um poder constituído, como que prevê aqui as nossas leis, desde que não intervenham no direito de ir e vir das pessoas, bloqueando rodovias, e sempre manifestei contra o bloqueio de rodovias, seja os manifestantes
bolsonaristas após o resultado das eleições, seja os grevistas dos caminhoneiros em 2018, todo o bloqueio de rodovia tem que ser questionado e tem que ser impelido, mas a gente tem que deixar as pessoas questionarem, inclusive o Poder Judiciário. Deputado, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Queria agradecer aqui o convite, o Muriel, você da CNN, a Fernanda por sempre ter esse respeitoso debate e fazer aqui o meu pedido. Nós não podemos continuar classificando as pessoas que estão insatisfeitas com o resultado da eleição como fascistas, como golpistas e colocando todo mundo no mesmo balaio. Há pessoas que estão indo com cartazes de intervenção federal, pedindo a volta dos militares às ruas e tudo. Há pessoas fazendo isso. Eu lamento que tenham pessoas pedindo isso e temos que criticar esses pedidos, mas isso não tem reverberação ali em boa parte, uma imensa maioria da população brasileira não quer volta de ditadura militar, né? O Exército, por mais que tenha uma ou outra manifestação de um ex-general, coisa assim que a gente pode criticar, as Forças Armadas sempre respeitaram os governos do PT que tiveram, tenho certeza que vão respeitar esse novo governo da mesma forma, e esses movimentos mais inflamados vão aos poucos diminuir. Mas a gente tem que entender, especialmente o novo governo, o presidente Lula tem que entender que ele vai começar governando com 50% da população insatisfeita com o fato dele ser o novo presidente da República. E se ele não der sinalizações de que não vai fazer lambança na economia, de que não vai cair na irresponsabilidade fiscal e de que não vai de continuar dividindo o Brasil entre nós e eles, e foi o próprio Lula que iniciou a divisão do Brasil entre nós e eles lá atrás, entre o seu governo, se ele não fizer sinalizações positivas para esses 50% da população que não gostariam de vê-lo presidente, ele vai ter 4 anos muito difíceis como presidente da República, e, em consequência, o Brasil vai ter 4 anos muito difíceis também. Então, acho que é hora de todos nós aqui, já fizemos isso, reconhecermos o resultado da eleição, respeitarmos que temos um novo presidente, mas fazermos uma oposição crítica àquilo que não concordamos, e o novo presidente e seus apoiadores têm que entender que essas demonstrações contrárias são legítimas. Deputada Fernanda Melchiona, a senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Deputada, a gente não está te ouvindo agora, acho que ficou no mudo. Agora Bom, sim. primeiro queria te agradecer e a toda a equipe da CNN pelo convite. É um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Cumprimentar também o Thiago Mitrô, né? A gente diverge bastante, mas sempre no campo das ideias, né? E dizer que tem 2 artigos que mostram como atos golpistas são crimes. E assim, majoritariamente, os atos são pela anulação da eleição ou pedindo intervenção federal. Não é uma manifestação de gente descontente, porque nós vamos seguir fiscalizando o governo. Não, é uma tentativa de um Capitólio brasileiro, sabe, Thiago? Eles não conseguiram, quando tentaram lá atrás empantanar o processo com toda aquela celeuma que nós vivemos na Câmara dos Deputados, e agora ensaiam essa tentativa que eu também acho não vai prosperar, porque o Lula foi reconhecido pelo mundo inteiro e tomará posse no dia 1º de janeiro, mas que é uma tentativa da extrema-direita que se organiza numa tentativa golpista de ficar querendo ditadura militar. É muito fácil, né? Falar em ditadura numa democracia. Difícil é numa ditadura falar em democracia. Rendeu muita gente presa, torturada e até assassinada em 21 anos de ditadura civil-militar. Mas é a lógica desses protestos. Contra eles, a gente tem o artigo 286 do próprio Código Penal, que eu não vou ler, né, para aproveitar o tempo, mas que fala sobre incitar as Forças Armadas contra a sua população, e o artigo 359L da Lei do Estado Democrático de Direito, que tu te referia. E eles incorrem em 2 crimes graves. Manifestação crítica a poderes, eu também sou a favor, sabe? Quantas vezes estimulei que os servidores públicos fossem para frente do Congresso lutar contra a PEC 32, ou pressão no Supremo Tribunal Federal contra a decisão absurda de não pagar o piso nacional da enfermagem. Não é um problema de ter manifestação crítica, ao contrário, as manifestações são necessárias para fazer avançar as liberdades democráticas e o direito do povo. Agora, uma organização de extrema-direita que tenta suprimir pela força as liberdades democráticas conquistadas e não reconhecer o resultado das urnas precisa, sim, ser criminalizada. Então, é isso. Obrigada pelo debate. Nós conversamos com a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e o deputado federal Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Deputados, obrigada pela participação, uma excelente tarde para os senhores.